queria, então, comentar com vocês sobre a última aparição de Cristo. Hoje eu falei aqui com a Velma que uma coisa interessante. As pessoas falam muito do poder da mídia. Eu queria falar com vocês do poder daquilo que você vê. Aquilo que você vê é diferente do que você simplesmente escutou ou diferente daquilo que você simplesmente meditou. Aquilo que você vê, você está vendo. Aí o seu cérebro já recebe aquilo como um fato. É um fato aqui. Eu vi aquilo. E aí aquilo que você vê fica gravado na sua cabeça como algo que é verdadeiro, quando não é. E nessa última aparição de Cristo, é provável que todos, ou a maior parte de vocês, estejam esperando que eu fale da ascensão. Sim, vou falar da ascensão. Mas eu queria que vocês compreendessem uma coisa. Eu, me analisando, eu percebi isso. Todos que já ouviram ou já viram algum filme de Jesus Cristo, todos os filmes que eu vi de Jesus Cristo, mostra ele numa ascensão e uma multidão de pessoas embaixo. É verdade ou não é isso? Não é assim? Pelo menos os filmes que eu vi, todos eles é assim, Jesus vai subindo e uma multidão enorme embaixo. Entendeu? Aí isso parece que se tornou mais verdade do que o relato bíblico. Ao ponto de a gente achar que isso está escrito na Bíblia. Aí você vai procurar e você não encontra. O que diz é que ele apareceu para 500 pessoas. Quando foi isso? Foi lá no quarto aparição dele. Olha, lembrem comigo. A primeira foi no sábado que ele ressuscitou. A segunda foi uma semana depois. Ok? O terceiro encontro, no texto que eu li, está claro lá, ele estava na Galileia. Tinha 7 discípulos lá pescando. 7. Terceiro encontro. Tá bom? Aí o quarto encontro, o texto diz que eram os 11 que estavam em um monte na Galileia também. Nesse quarto encontro é que diz que logo depois que Jesus deu a grande comissão, comissionou os 11, né? Ele descendo do monte, provavelmente quando ele desceu do monte, que era comum ele fazer isso, ele ficava com os 12 lá, quando descia ele ia lidar com a multidão. Naquele quarto aparição, no quarto encontro, foi que Jesus esteve com mais de 500 pessoas. Isso não é no momento da ascensão. Porque a ascensão não foi em monte algum na Galileia, a ascensão foi em Jerusalém, próximo de Betânia, Betânia é a cidade do Lázaro, que ele ressuscitou. Certo? Próximo de Betânia, porque Betânia está a 2 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam a 1 quilômetro de Jerusalém, ou seja, estavam no meio do caminho. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Vou dizer mais propriamente para vocês, provavelmente no mesmo lugar onde ele chorou, Jesus chorou. Quem sua como gotas de sangue, não tem condição de ele não ter chorado. Eu tenho certeza que ele não estava dizendo ao Pai, por favor, passe de mim esse cálice, porque se for possível, passe. Ele não estava com essa tranquilidade, não. Ele estava angustiado até a morte. Quem está angustiado até a morte, chora. Ele foi assunto ao céu no mesmo local onde ele chorou. No mesmo local onde ele aceitou a missão do Pai. Esse local é no Monte das Oliveiras, o Getsemane ou Getsemane. 1 quilômetro para lá está Betânia, 1 quilômetro para cá está Jerusalém. Monte das Oliveiras, ou parte dele ainda até hoje, ficou preservado. Mas vamos aos textos para que você entenda aqui, queridos. Eu quero desafiar você, procure aí na sua Bíblia para ver se você encontra uma evidência palpável, uma evidência bem evidente de que Jesus foi assunto aos céus na presença de mais de 500 pessoas. Eu quero que você encontre esse texto, que eu procurei, não achei não. Tá bom? O momento aqui é outro. É a 7ª aparição. E aí parece que 7 é o número realmente de Deus. Vamos ver, né? Alguns dizem da perfeição. Se você for estudar e for gastar tempo para entender essas expressões, você vai entender que não é exatamente o número da perfeição. 7 não é o número da perfeição. É o número da plenitude. É completude, ou plenitude. Aquele que enche, é completo. Né? Tem as 7 igrejas, o 7 Espírito de Deus. Aí Jesus fala 7 palavras na cruz. Aí aquele aparece 7 vezes. Pelo menos, não, peraí. 7 vezes é o que ficou registrado. Ninguém sabe quantas vezes ela apareceu, não. Tá bom? Vamos ser literais agora, né? Ele passou 40 dias aparecendo e ensinando sobre o rei. Ele não fez milagres mais. Mas o que acontece é isso. 7 vezes ele aparece. E essa é a 7ª vez. Eu quero que você deixe aí, procure aí na sua Bíblia, Marcos 16, versículo 19, ok? Marcos 16, versículo 19. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia em ordem cronológica, ela tenta destrinchar o negócio para que fique o mais correto possível. Você vê que a gente leu outros pedaços de texto de Mateus, de Marcos,
né? Mas aqui eles tiram para o último momento. Porque é o seguinte, a narrativa, às vezes você pega uma narrativa, por exemplo, olha, houve um encontro com Jesus lá na Galileia, e logo depois a gente se encontrou em Jerusalém, e aí a pessoa mistura aquilo ali tudo e acha que a ascensão foi naquele momento, sendo que o cara estava descrevendo 2 momentos. E aí, na biblioteca cronológica, esses textos eles são recortados e tirados para a realidade cronológica, dentro das possibilidades da narrativa, tá bom? Olha, a última aparição de Jesus, a 7ª aparição, que ficou registrada, não estamos falando que é exatamente a última vez, né, ou a 7ª vez, não estamos dizendo que ele tenha aparecido só 7 vezes, estamos dizendo que é a 7ª vez que ficou no registro bíblico. Marcos 16, verso 19, diz assim, depois de lhes ter falado, o Senhor estava com eles, então Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Esse é o texto de Marcos, não sei se você observou, mas é bem pequeno o Evangelho de Marcos, só são 16 capítulos, e Marcos escreveu não para os judeus, mas para os gentios. Marcos era discípulo de Pedro, Marcos, chamado João Marcos, provavelmente era o anfitrião dos apóstolos. A mãe dele provavelmente era judia, ou israelita, de alguma tribo de Israel, descendente de alguma tribo, e o pai dele era como o pai de Paulo. O pai dele tinha duas nacionalidades, o pai do Marcos, João Marcos, no caso. Ele era romano e era também israelita, né? Então, era muito comum naquela época o cara ter 2 nacionalidades, porque Roma não faz parte da cultura de Roma eles chegarem e destruírem a cultura dos outros, não fazia parte. Então, ele dominava e colocavam gente do lugar para governar. Então, para essa pessoa governar, ele teria que ter soldado, tinha que ter uma força armada. E para essa força armada estar trabalhando com um governador nomeado por Roma, esses soldados teriam que receber um título de romano. Senão, não estariam representando o exército de Roma. E Roma também não podia sair deixando os soldados deles aqui e ali, não. Por isso, eles faziam isso. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que Marcos ele fala de forma muito resumida. E pegando esse texto pequenininho que eu li aí, inicialmente, tem outros textos, mas eu queria que você meditasse comigo. Ele diz o seguinte, olha, enquanto Jesus estava conversando, enquanto Jesus estava conversando, ele subiu ao céu, sentou-se à destra de Deus. Pronto. Aí ele já diz aqui que os discípulos saíram e pregaram e tal. E ele está errado? Não. Só que ele deu um salto no tempo aqui, um salto para uma coisa extraordinária. Ele está dizendo que depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos tiveram coragem de quebrar a quarentena, de sair de casa com medo de morrer, e eles começaram a pregar. Ele está dizendo que o fato de Jesus ter sido elevado aos céus, para eles, para os discípulos, isso foi o que marcou a vida deles e tirou eles do medo, né, e colocou eles. Foi a última coisa que precisava acontecer para eles realmente explodirem, né, no sentido de saírem pregando, tá certo? E aí o que acontece é que outra coisa interessantíssima que ele fala, além da questão do medo, é que os sinais, né, o Senhor ia cooperando, o Senhor subiu para o céu, o Senhor estava à destra de Deus, mas o Senhor também estava cooperando com eles. Como era que Jesus estava cooperando com eles? Era confirmando a palavra deles. Confirmando como? Por sinais que acompanhavam essa palavra. Não tinha um evangelho escrito para eles pregarem. Não, era só um testemunho. Ei, eu vi o mestre ressuscitou, ele subiu e está à destra de Deus. Como é que você me prova isso? Vem cá, orava, o Senhor confirmava. Entenderam? Mas isso só vai acontecer depois do derramamento do Espírito Santo, para você ter uma ideia. Ele aqui simplificou, sintetizou e pá! Os discípulos saíram, pregaram, e esses sinais começaram a acontecer. Não, os sinais aqui vão acontecer depois do derramamento do Espírito Santo. É depois do derramamento do Espírito Santo que isso começa a acontecer. Tá bom? Então, eu quero que vocês compreendam uma coisa que está nos escritos de Marcos aqui, que é interessante, eu anotei aqui para não esquecer. É o seguinte, eu coloquei aqui, a pessoa que conheceu verdadeiramente a Jesus Cristo, segundo o Espírito, não segundo a carne, ele perde o medo da morte. Quer dizer que os judeus agora não queriam mais matar os discípulos? Não quer dizer isso, não. Ninguém está dizendo aqui que os judeus não queriam mais matar os discípulos, não. O que está dizendo é que os discípulos agora estavam com coragem. O que o texto está dizendo é que eles perderam medo de morrer. Mais do que isso, eles perderam medo de sofrer, cair na mão dos inimigos e serem torturados. Por que eles perderam esse medo de sofrer, medo de morrer?
Porque eles sabiam, se o mestre sofreu, mas venceu, se eu for obedecer ao mestre e alguém me fizer sofrer, eu vou sofrer igual ele, eu vou morrer igual ele, mas eu também vou ressuscitar. Porque a promessa que ele me fez foi essa. E se ele cumpriu a primeira, ele vai cumprir a segunda, e a terceira, e a quarta, e a décima. Entendeu? Então, meus queridos, eu quero que vocês compreendam muito bem essa história. Nós estamos vivendo dia de pavor, de medo. Quem tem medo da morte, conhece Jesus aqui, mas ainda não conhece Jesus segundo o Espírito. Porque o Espírito é de vida. O Espírito é o Espírito de vida. O Espírito é o Espírito de intrepidez. Amém? Estão entendendo? Peraí, mas pastor, eu estou na iminência de morrer. E aí depois da morte, o que acontece com alguém que crê em Cristo? O que é que acontece com um cristão autêntico, servo de Deus, discípulo de Jesus, depois que ele morre? Paulo disse, olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Quem é que tem medo de lucro? Entendeu? Então, a história dos pais da igreja reafirma isso pra gente. Todos que conheceram a Jesus, segundo o Espírito, perderam o medo de morrer. Papias, um dos pais da igreja, fez esse nome, mandou rio ali quando eu falei, Papias. E tantos outros, eu podia citar aqui, mas esse Papias, ele era velhinho. Chegaram a dizer para ele, olha, nós queremos dar uma chance para você. O nome dele já nasceu com 90 anos. O nome dele já nasceu com 90 anos. Já nasceu velho, filho? Esse já teve. Então, aí, vamos dar uma chancinha para você. Para com esse negócio de cristianismo, rapaz. Para de falar em Jesus e não sei o quê. E ele, não, quer não. Recusando as propostas. Aí, disseram, então, diga aí quais são as suas últimas palavras que nós vamos acabar logo com isso, né? Terminar logo, né? Aí ele disse assim, vamos com isso. Eu estou ansioso para ver o meu Senhor. Diante da morte, não amaram mais suas próprias vidas. Sabe onde é que está escrito isso? Na Apocalipse. Os que foram decapitados, degolados. Não temeram a morte. Aqueles que conhecem a Cristo, segundo o Espírito, eles perdem o medo de morrer. Nós vivemos uma realidade tão nojenta, mesquinha, tão ordinária, tão difícil de descrever, que pessoas que se declaram cristãos, a coragem que ela tem todinha, só dá para vestir uma camisa e dizer que é cristão. Porque quando aparece alguém que endemoniou, acaba sai correndo. Com medo de expulsar demônio. Ora, se tem medo de expulsar demônio, imagine como é que é. A morte? Não, peraí. Então eu sirvo a Jesus para continuar vivendo com medo da morte. Conta essa ladainha para outra pessoa, não entra na minha cabeça, não. Passando aqui do texto do Marcos, vamos ver o que Lucas diz, da última aparição de Cristo. Está lá em Lucas 24, versículo 50 ao 53, é um outro texto pequenininho. Eu vou ler para você. Lucas 24, 50 diz: tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Betânia, local que eu falei aqui, né? Onde morava Lázaro. Getsemane, né? No Monte das Oliveiras. Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele, Jesus, os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. No templo e na casa, provavelmente, como eu disse, na casa do João Marcos, que era discípulo de Pedro. Provavelmente o João Marcos não era um dos 12, porque Jesus não chamou. Mas ele era encostado nos apóstolos, direto, 24 horas. Provavelmente o João Marcos disse que foi até aquele cabo que quando foram pegar Jesus, teve um que saiu correndo, pegaram o lençol. Olha, o cara tem uma roupa, ele lava e põe para secar à noite. Aí tá enrolado com o lençol. Deu azar, né, cara? Ia pegar Jesus, ele tentou se esquivar, alguém pegou o lençol, quando pegou o lençol, o cara tava nu, rapaz, saiu correndo. Esse provavelmente foi o jovem, né? Bom, o texto de Lucas confirma a história do Marcos. Só que Lucas dá aqui a localização certinha. Ele estava no Monte das Oliveiras, perto de Betânia. Né? E enquanto Marcos disse que ele estava conversando, Lucas disse, não, ele estava abençoando os discípulos. E no meio da bênção, ele começou a subir. Olha que coisa interessante, né? Então, ele foi subindo até que uma nuvem cobriu eles. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, né? Certo?
E aí agora eles não estavam mais com medo, eles estavam com grande alegria. A alegria tomou lugar. O medo deu lugar à alegria. Sabe? Acabou a dúvida, acabou o medo, acabou o receio de morrer, acabou o receio de sofrer. Tem muita gente que diz que é corajosa. Não, eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo é de sofrer. Eles não tinham medo nem de morrer, nem de sofrer. O medo que eles tinham agora é de cumprir a obra, a missão deles, que era anunciar Jesus. Eles eram as testemunhas de Cristo. Desde que Jesus foi batizado por João Batista até o momento que Jesus subiu aos céus. E aí termina o versículo 53, dizendo que ele permaneceu no templo. Queridos, no templo, a gente quando fala templo, hoje você pensa logo assim, da porta para dentro é templo. Né? Mas o monte do templo lá em Jerusalém tinha um bocado de alpendre, um bocado de coberto, né? Alpendre das mulheres, tal, tinha os cambistas. E passando do portão do muro para dentro, tá? Passou do portão para dentro, ali já era o templo. O templo mesmo, lá dentro, ninguém entrava, exceto os sacerdotes e os levitas. Os levitas não, os levitas só montavam e desmontavam, podia entrar não. Só os sacerdotes, somente os sacerdotes, o templo mesmo. E aí os soldados ficavam ali por fora para poder proteger. Né? Mas aí eles ficavam ali, tinham os horários de sacrifício. Era de 3 em 3 horas. O sacrifício mais importante, chamado sacrifício da tarde, era os dois mais importantes. Né? Era tipo 9 da manhã e às 3 da tarde. Eram os 2 sacrifícios mais importantes. Então, esses 2 horários, eles provavelmente iam ao templo para ficar ali louvando. Vamos, então, para a narrativa de Atos, que também foi Lucas que escreveu. Atos 1, verso 9, vai dizer assim, ó. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens. Eu não vi nenhuma Bíblia que fala 2 anjos. Mas é outra coisa. Os filmes apresentam anjos. 2 homens vestidos de branco. E aí esses 2 homens disseram, Galileus, veja que não está se referindo a um grupo grande, mas Jesus era um galileu. E a maior parte dos discípulos era da Galileia. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi levado aos céus, esse mesmo Jesus voltará da mesma forma, como vocês viram subir. E aí eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. A mesma narrativa, né, de Lucas, só que ele acrescenta aqui os 2 homens. Gente, esse mistério dos 2 homens, você pode encontrar o evangelista Lucas, ele diz quem são esses 2 homens. Esses 2 homens, eles aparecem antes da crucificação de Jesus, lá na transfiguração. Lucas diz claramente que eram Moisés e Elias, que estavam conversando com Jesus sobre o que Jesus ia ter que encarar. Aí o Pedro depois também diz claramente, se o Senhor quiser, nós faremos 3 cabanas aqui. Uma para quem? Uma para o Senhor, outra para quem? Moisés e outra para Elias. Não é só Lucas que está dizendo, agora Pedro está, até na forma dele, né, se portar, que ele era meio precipitado, até nisso a gente vê que era verdade. A verdade é essa. Esses 2 homens eram Moisés e Elias. Estavam conversando com Jesus. Sobre o que ele iria ter que passar ainda, né, para glorificar a Deus. Agora eles aparecem para os 11, tá? Não é para a multidão. E vocês estão aí admirados. Ele mesmo, esse mesmo Jesus, que voltou, que subiu e vai voltar. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Ou seja, ele vai vir das nuvens. Tá certo? É interessante, não é? Esses 2 homens provavelmente vão aparecer lá no Apocalipse. As 2 testemunhas. Tá? Por que Moisés e Elias? Moisés é o representante da Torá, da lei de Israel. E Elias é o profeta dos profetas. É o maior... Na definição de Jesus, ele diz que o maior é João Batista, tá? Porque João Batista foi o precursor dele. Ele diz, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas dos nascidos do rei, os que nasceram do rei, o menor que nasceu do rei, é maior do que João. Né? Então, Moisés e Elias, porque o Velho Testamento, ele se resume na lei e nos profetas. Só isso. Se você quiser ver um pouco sobre a questão do histórico, né, do Velho Testamento, se você quiser observar, tem expressões até no Novo Testamento, você ainda não leu na lei e nos profetas? Né? A lei e os profetas é o Velho Testamento. São os 5 livros de Moisés,
e a história dos profetas de Israel, tá bom? Bom, meus queridos e queridas, então, aí você vê mais uma vez a questão das testemunhas, como é cruel essa questão de você ver filmes. Tem até umas séries que eles fazem histórias da Bíblia, né? Mas por eles não serem fiéis ao contexto, porque para ser fiel ao contexto não dá emoção, eles acrescentam, eles tiram coisas, eles colocam uma interpretação comum, não é verdadeira. E por isso eu não assisto. Tem gente que tenta se consolar trocando a Globo Lixo, porque é lixo, viu? Lixo, mas muito lixo mesmo. A Globo Lixo por uma série, uma novela que tem a ver com a Bíblia. Mas você vai ver a série bíblica, na verdade tem um monte de coisa lá que é equivocada. Por isso eu não vejo também. Eu até, vamos dizer assim, quando tem algum filme que é bíblico, eu parei de ver, porque me deu nos nervos. Tanta mentirada, invenção, tanta coisa, tanta atrapalhada, sabe? Só confundindo a cabeça das pessoas. Então, o mundo, ele vive baseado nisso, o mundo jaz no maligno. Não tem como ele se apoiar na verdade. Então, o que ele mostra são sofismas. Parte é verdade, parte é mentira. E você e eu, muitas vezes, pegamos como sendo uma verdade absoluta. É cruel, mas é isso aí que acontece. Pronto. A mensagem que as duas testemunhas dão é essa. Olha, esse mesmo Jesus, ele voltará da forma como ele foi. E é interessante como Paulo, ele se expressa numa das cartas dele. Ele diz assim, ele mesmo, Jesus mesmo, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a última trombeta, ele mesmo virá e trará com ele os que estão dormindo. Jesus virá até as nuvens. A primeira fase da vinda de Jesus, ele virá até as nuvens. Nós iremos subir. Nós iremos subir. Ah, se eu estiver morto, pastor, eu vou subir na frente de quem estiver vivo. Porque os mortos vão subir primeiro. É um piscar de olhos. Mas os mortos vão ser... O corpo vai ser transformado e vai subir. A terra comeu, mas ela vai devolver. E vai ser transformado. E vai subir. Os mortos vão subir primeiro. Depois que estiverem vivos, vão ser transformados também, vão subir. O primeiro que passou por essa transformação, eu acho que se passou ou se não passou, mas foi o Elias, né? Moisés, então ele morreu. A pessoa diz, não, Moisés morreu, o Senhor enterrou e não disse onde. O Elias, se ele não passou por essa transformação, então ele morreu, mas o corpo ficou preservado pelo poder de Deus. Porque não tem como você subir até as alturas e continuar vivo. Não tem como você passear fora do planeta. Não tem como. Né? Nesse corpo aqui, não. Bom, vamos lá então. Quero que você grave também aí o Evangelho de João, capítulo 21, verso 25. E João, capítulo 20, versículo 30 e 31, quando o apóstolo João escreve assim, sobre as coisas que não ficaram registradas. Por isso eu disse que é a sétima aparição de Cristo que ficou registrado. Ninguém sabe quantas vezes ele apareceu. Mas que ficou registrado é a sétima. Aí, veja bem, João 21, verso 25, vai dizer, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E aí, no capítulo 20, no versículo 30, assim, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham vida em seu nome. Né? Então, é essa sequência. Eu sei que está doendo, está difícil você desfazer aquela imagem que o filme colocou em sua cabeça como uma verdade, sendo que não é uma verdade bíblica. Jesus subindo aos céus, uma multidão de mais de 500 pessoas adorando ao Senhor. Ele não subiu aos céus na presença de 500 pessoas. Ele subiu aos céus na presença das testemunhas que ele escolheu. Pelo menos pelo relato bíblico, cronológico, que eu estou passando aqui para vocês. Aí o que acontece posteriormente? O que acontece posteriormente, depois dessa subida de Jesus? Termina dizendo que eles voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. Aí, diz que eles permaneciam no templo, mas não diz que eles voltaram e foram direto ao templo. O que me deixa entender que não era em nenhum momento de sacrifício importante, porque eles eram judeus, gente. Eles estavam começando uma nova religião, mas eles todos eram judeus.
Toda vez que eles disseram que estavam de casa em casa, no templo judaico, eles estavam ali adorando a Deus. Mesmo Deus dos judeus é o nosso Deus. O Messias, Jesus, da tribo de Judá, nosso, é o Messias dos judeus, só não foi reconhecido por eles. É o Messias que eles esperavam. O mesmo Deus deles é o nosso, o Messias dele é o nosso, é tudo igual, né? Aí o que acontece em Atos 1, no versículo 13, diz que quando eles chegaram, eles vieram do Monte das Oliveiras, quando eles chegaram, eles subiram ao aposento, provavelmente, como eu disse, a casa do Marcos, João Marcos, discípulo do Pedro. Subiram ao aposento onde estavam hospedados. Aí se achavam lá, né? Vamos lá, Pedro, João e Tiago, seu irmão, André, irmão de Pedro, Filipe, discípulo do André, vamos lá, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas, filho de Tiago. 11, estavam os 11. Na verdade, está falando aqui, só para deixar claro que os 11 estavam presentes. João Marcos estava lá, a mãe dele estava lá, tinha um monte de outras pessoas, mas assim, os 11 estavam lá. Então, todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres. Opa, com as mulheres? Mulheres dos outros? Não, as mulheres deles. Pedro era casado, Pedro tinha só. Depois da ascensão de Cristo, no momento em que eles vão começar a missão deles, agora eles estão com as famílias. Eles estão com as famílias. Preste atenção. A obra que o Senhor teve para fazer com eles, tirando eles de dentro das suas funções, de dentro dos seus trabalhos, né, das suas profissões, acabou ali. Agora, a obra que eles vão fazer por Jesus, em nome de Jesus, eles vão começar com a família. O primeiro encontro, depois da subida de Jesus, está aqui. As mulheres deles estavam lá, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Quem? Tiago, José, Simão e Judas. Estavam todos lá. Uma casa medonha, né? 11, mais o pessoal de casa, mais Maria, mãe de Jesus e os irmãos. Olha, só Maria é 11 mais 5, já dá 16 ali. Foi o João Marcos e a mãe, a 18. Era uma casa grande, né? Onde eles estavam hospedados. Então, naqueles dias, Pedro vai, se levanta e aí começa a dizer, olha, vocês sabem a história de Judas, né? Ele foi para o lugar dele, deixou esse ministério. Nós temos que ver aqui alguém que tenha participado desde o momento que Jesus foi batizado até aqui, participado desse ministério. Podia ter sido até João Marcos. Como ele era muito novo, ninguém dava trela para quem é novo. Provavelmente ele tinha 20 anos, 20 e pouco. Homem, para ser considerado para essas coisas, tinha que ter pelo menos 30. Né? Para ser homem mesmo, reconhecido, tinha que ser 30 anos. Por isso o João Marcos entrou aqui. Aí deram 2 nomes para eles. 2 nomes. Não diz que esses caras estavam lá, não. Mas deram esses nomes. Mas foi o José e o Matias. Aí diz que eles oraram. Ó, Senhor, mostre, olha só, mostre qual desses 2 aqui o Senhor quer para assumir a função do ministério de Judas, que deixou um buraco aqui. Aí diz que eles lançaram sorte. Olha, versículo 26. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11. Ou seja, o grupo de 12 estava completo. Foi errado? Não, queridos. Mais uma vez você vê ali a questão do primeiro e o segundo. O segundo é sempre melhor que o primeiro. É do Esaú e Jacó. O primeiro e o segundo Adão. Se você observar direitinho a história, você vai ver que o Matias ocupou o local de Judas. Mas Paulo foi a escolha de Jesus. Paulo foi o segundo escolhido para compor os 12. Paulo é a escolha espiritual. Matias é a escolha humana. Né? Mas Pedro estava correto. Ficou na liderança, ele tinha que preencher aquilo ali. Você olha aí os escritos de Paulo, se você tirar tudo que Paulo escreveu do Novo Testamento, o Testamento se acaba. Praticamente se acaba. Então, Paulo foi a escolha de Jesus. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Matias foi escolhido pelo grupo, pelos 12. Mas a escolha de Jesus, pessoalmente, foi Paulo. Né? A questão do segundo aí. Primeiro e segundo Adão. Primeiro escolhido e o segundo escolhido. Sem querer menosprezar o Matias, que a gente não sabe nada sobre ele. Só sabe que ele foi escolhido. Ninguém sabe mais coisa nenhuma de Matias. Nenhuma. Mas é isso aí. Bom, então eu quero que vocês permaneçam conosco. No domingo que vem, às 18 horas, nós vamos estar dando seguimento aqui. Vamos chegar ao Pentecostes. E eu quero que vocês compreendam que até aqui, o momento em que Jesus sobe para a glória, sobe para o céu,
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, né? Agora estava entrando e se assentando à destra de Deus, um Deus que também é homem. O que é isso? Eu acho que é por isso que se fez silêncio no céu. Todo mundo ficou calado. O céu é o local de adoração. Eu acho que os anjos ficaram confusos e ficaram dizendo, peraí, nós devemos adorar, porque esse cara é Deus, mas ele também é homem. Como é que nós vamos adorar um Deus que é homem? Peraí, eu acho que deu um nó. Peraí, né? O negócio ficou confuso. Fez-se silêncio. Ora, como é que se faz silêncio numa oportunidade dessa? Era o Rei da Glória que estava entrando, tinha que fazer uma festa medonha, soltar fogo, né, Azar? Se você estivesse lá, você ia soltar uma pena, não. Entra aí, mestre, não. Fazer barulhão. Mas ficaram calados, ficaram atônitos, porque era um Deus homem. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele estava aqui como homem, mas ele era Deus. Agora ele está lá, ele é Deus e ele é homem também. Corpo transformado. Entenderam? Que coisa interessante. Um corpo que pode habitar os céus, mas ele não deixa de ser homem. E aí, olha, nesse momento que ele sobe para a glória, conta comigo, passaram os 40 dias, tá? Que ele vinha aparecendo aqui e ali. Mais 3 dias que ele ficou morto. 43. Agora, nesse momento, começa a semana de oração dos discípulos. E olha, mais uma vez, eles estavam com a família. Nos escritos do apóstolo Paulo, ele chega a dizer, será que só eu e Barnabé que tem que ser sofredor desse jeito? Será que só eu e Barnabé não temos o direito, como, por exemplo, Pedro e os irmãos, né, Tiago e os outros lá, têm direito de sair e levar a esposa para um pão? Ou seja, o chamado ministerial do Senhor Jesus, para eles, agora começa, essa semana de oração, é uma semana de oração para a família deles.